Bom dia, turmas 601 e 602. Estamos chegando aí na nossa última semana de aula, né, do nosso ano letivo. Desde já eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Com as atividades lá no Google Class, no Google Meet. Na nossa aula de hoje, turma 601, data 15 de dezembro de 2020, e para você, turma 602, 17 de 12 de 2020. O tema da nossa aula é sobre o governo de Justiniano. Então, vamos anotar aí, tá? Para a gente até mesmo continuar aí a falar, né, sobre o Império Bizantino. Bom, o governo do imperador Justiniano, ele começou no ano de 527 e finalizou em 565. E sua esposa Teodora marcou a história desse Império Bizantino. Bom, pessoal, Justiniano ele foi um dos mais importantes imperadores do Império Bizantino, tá? Como eu disse para vocês, ele governou esse império entre 527 e 565. E aí, dentro, né, das suas realizações, nós podemos destacar a reconquista de território do antigo Império Romano, como o norte da África, a Península Itálica. O imperador, né, pessoal, como nós sabemos, ele era visto como um mediador entre Deus e o ser humano. No governo de Justiniano, nós podemos destacar também que ele empenhou-se em restabelecer a unidade do Império Romano, reconquistando as terras perdidas para os germanos, tá? Como eu já falei para vocês. Eles conquistaram aí a parte, tá, do norte da África aos vândalos, a Península Itálica aos ostrogodos e o sul da Espanha aos visigodos, passando com isso a controlar boa parte do mar Mediterrâneo. Essas conquistas, pessoal, de Justiniano, no entanto, custaram caro aos bizantinos, e para cobrir os gastos com a guerra e a manutenção dos novos territórios, o imperador passou a aumentar cada vez mais os impostos, o que provocou forte descontentamento e também revolta. Agora nós vamos falar um pouco sobre a religião, que era dominante, né? E também cristã, aonde nós vamos mesclar elementos orientais e ocidentais. Bom, a religiosidade bizantina, ela está relacionada onde os bizantinos eles eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo. As festas oficiais, como a coroação de um imperador, tinham sempre um caráter religioso. Os aniversários das pessoas eram comemorados 2 vezes ao ano. É isso mesmo que você ouviu, né? Quem fazia aniversário aí, né? Era comemorado aí 2 vezes ao ano. Uma no dia do seu nascimento e a outra no dia do santo, cujo nome a pessoa adotou. Quem faltasse à missa por 3 domingos era expulso, tá, da igreja. No Império Bizantino, os ícones, né, que são as imagens pintadas e esculpidas de Cristo, como a Virgem e a dos Santos, eram muito populares e serviam como estímulo à devoção. Os principais fabricantes de ícones eram os monges, que vão aí enriquecer, né, com essas pinturas. Nós podemos destacar também, né, os iconoclastas, tá? Bom, os iconoclastas, eles eram, né, as pessoas aí que eram contrárias à veneração de ícones, tá? E aí uma pessoa que destrói, né, as imagens. E os iconoclastas, eles estão relacionados aí, né, ao imperador Leão III, né, onde vai proibir a adoração de imagens sagradas. E aí, né, nós vamos ter aí esse nome, tá? Isso ocorreu no ano de 726, aonde aí, né, movidos por razões religiosas e políticas, o imperador bizantino Leão XIII, tá, proibiu o culto às imagens religiosas, tá? 13, aí faltou aqui um xizinho. E ordenou a destruição de ícones em todo o império. E quando as imagens começaram a serem destruídas, populares reagiram de forma violenta,
aos iconoclastas e em vários pontos do império explodiram revoltas. Muitas delas foram lideradas por monges e interessadas em derrubar o governo imperial. O imperador mandou reprimi-las duramente. Decorreu daí uma guerra civil que se prolongou até 843, quando a imperatriz Irene restabeleceu o direito de culto às imagens. Outro fator também que está relacionado é o cisma do Ocidente. Com o tempo, o cristianismo dos bizantinos foi trilhando um caminho próprio. Como a língua da missa, que era o grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negavam-se a existência do purgatório. Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, as divergências entre o patriarca e o papa iam aumentando, já que ambos se consideravam dirigentes supremos da cristandade. As relações entre o patriarca e o papa pioraram, a tal ponto que no ano de 1054 ocorreu um rompimento. A igreja cristã dividiu-se em duas. Como assim, né? Bom, essa divisão ela vai ocorrer aonde de um lado vai ficar a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ser liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, que vai ser dirigida pelo Patriarca. E aí, pessoal, essa divisão ficou conhecida como Cisma do Oriente e dura, tá, até hoje. Esse cristianismo chamado de ortodoxo, ele expandiu-se com as fronteiras do Império. E conforme eles ampliavam suas conquistas, os bizantinos foram evangelizando e convertendo povos eslavos ao cristianismo. Bom, para a gente exercitar o que nós acabamos de estudar, você vai pegar o seu livro e vai realizar as atividades referentes a essas seguintes páginas que estão nas páginas 264, 65, 266, 267, 268 e 269. Tá bom? Já quero aí começar a desejar para você um Natal mais do que abençoado por Deus. Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.